Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo da novela Abismo de Paixão. Mas antes, deixem seu like e se inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade. Vamos lá! Abismo de Paixão, capítulo 65. Elisa abraça Paloma. Paloma desconversa e diz que tem que ir trabalhar. Elisa diz a Lupe que veio falar com ele, porque Gael lhe disse que ele não quer mais casá-los. Lupe diz que sente muito, e agora menos ainda dará o sagrado sacramento do casamento para eles. Malu leva comida para Lúcio. Ele pergunta por que ela faz isso. Malu diz que não quer desistir e quer demonstrar que ele é muito importante para ela e que não vai renunciar a ele. Lúcio diz que não pode, nem poderá correspondê-la nunca. Malu diz que não o obrigará a nada e pede que não a procure mais, porque não está em idade de sofrer por nenhum homem. Florência começa a organizar uma carta para Elisa Castanhão. Na verdade, é o convite do seu casamento com Damião para entregar para ela. Almerinda pergunta a Nora se vai querer algo da cidade. Florência diz que não. Almerinda insiste para ela ir à cidade com ela, mas a loira não aceita. Ramiro pede que Carmen lhe venda as terras, porque o céu aberto só começará a lucrar em 1 ano. Carmen diz que não pode demorar tanto tempo. Carmen diz a Ramiro que ele não vai manipulá-la. Ela repensa e decide vender metade das terras para ele. Damião se lembra de quando Almerinda revelou a ele, na frente de Elisa, que Florência estava grávida, e de quando Florência lhe disse que Almerinda tinha lhe obrigado a engravidar dele para liberar seu pai da cadeia. Almerinda pergunta a Damião se vai querer que ela traga algo da cidade para ele. Damião diz que não. Almerinda diz a Damião que a empresa deles pode continuar do jeito que está e não precisam de sócios. Carolina trabalha na recepção da processadora Castanhão. Henrique fala das qualidades do seu pai para Carol. Sabrina liga para Henrique e diz que sente falta dele. Henrique pergunta como vai em Guadalajara. Ela diz que bem. Almerinda vai ao presídio visitar Paulo e o vê todo roxo, do tanto que apanhou ali na cadeia. Almerinda diz a Paulo que sabe que ele foi cúmplice de Ramiro no desfalque da sua empresa e ele envenenou ela contra Guido. Almerinda diz a Paulo que por culpa dele, o irmão dele morreu. Almerinda ameaça Paulo caso ele tenha tido algo a ver com a morte de Guido. Paloma chega ao centro de saúde, chorando demais. Ela avisa o doutor que está grávida, mas pede que ele não diga nada para sua avó. Edmundo diz que a avó dela é muito sábia e já deve saber. Edmundo aconselha a Paloma a contar para Gael que está grávida dele. Ela chora, diz que está confusa e não sabe o que fazer. Edmundo a consola. Elisa diz a Dolores que está muito feliz e para estar mais tranquila, só quer que o padre Lupe aceite casar ela com Gael. Dolores pensa que deve ter alguma razão para ele não querer. Carmen diz a Elisa que Florência está lá na sala, querendo falar com ela. Elisa vai até a sala. Florência entrega o convite do seu casamento religioso para Elisa e diz que é muito importante que ela vá. Elisa diz que se ela veio trazer o convite para esfregar na sua cara e fazê-la sofrer, está muito enganada. Florência diz que dessa vez não é isso e entende perfeitamente a atitude dela. Elisa diz que teve muitas oportunidades de ficar com Damião e só não quis mesmo. Florência pede que ela não finja, porque sabe que ela e Damião só não estão juntos por causa do bebê que está esperando. Elisa tenta tocar na barriga de Florência, mas ela não deixa. Florência diz que não gosta que toquem nela. Florência insiste que Elisa esteja presente. Elisa diz que se casará nesse mesmo dia com Gael. Elisa estranha a atitude de Florência. Florência pede perdão por ter vindo incomodá-la e sai. Betânia começa a seguir Edmundo para descobrir com quem ele está lhe traindo. Ramiro se irrita com a praga na sua plantação de pimentas. Carmina diz a Ramiro que tudo isso está acontecendo graças a ele, porque a praga só dominou a plantação e piorou tudo com a administração dele, com ele se tornando dono daquelas terras. Ramiro diz a Carmen que aquelas terras não darão nada em menos de 1 ano. Carmen pergunta se ele tem o dinheiro da metade das terras para pagá-la. Ele diz que terá em alguns dias. Ramiro diz a Carmen que Ingrid está doente dos nervos e tem visto muito o doutor Tovar por muitas vezes. Carmen debocha e diz que Edmundo é um especialista no que faz e a deixou novinha em folha.
Betânia flagra Edmundo aos beijos com Ingrid. Ela vê os dois correndo para casa para fazerem amor e chora. Elisa vai à sua processadora. Carolina diz a Elisa que Damião Arango quer falar com ela. Almerinda leva flores para o túmulo de Rogério. Almerinda pergunta a Horácio como tem estado. Ele está trabalhando de zelador do cemitério, em horários que não vem ninguém. E ele combinou de se ver com a Almerinda hoje, num horário que especialmente ele iria encontrar com ela. Elisa pergunta a Damião o que faz ali. Ele diz que veio conhecer sua concorrente do povoado. Damião parabeniza Elisa e diz que ela acaba de abrir as portas e 2 de seus clientes cancelaram seus contratos com ele para ir para a empresa dela. Elisa diz que estão oferecendo muitos benefícios e pede que ele melhore a oferta dele, se não quiser perder os clientes. Os dois olham um para a boca do outro. Elisa diz que já recebeu o convite do casamento dele por Florência e a notou muito estranha. Damião diz que Florência não é feliz e ele muito menos. Ele diz que não tem com quem falar de seus problemas porque perdeu seus melhores amigos. Damião diz que lhe doeu muito quando ela disse que conseguiu se apaixonar por Gael, mas no fundo se sente tranquilo porque ela se casará com alguém que a ama e tem a possibilidade de ser feliz. Ele diz adeus e sai. Elisa chora e diz sozinha: seu burro, você não percebe que quem eu amo é você? Com todas as minhas forças? Horácio serve café para Almerinda. Almerinda pergunta a Horácio por que tem tanto medo de Carmen. Ela diz que já fez de tudo para ele, conseguiu trabalho digno, uma casa e ele lhe prometeu as armas para destruir Ramiro e quer agora. Horácio diz que não quer destruir ninguém e só quer justiça. Almerinda pede que ele não se comporte como um covarde. Horácio diz que teve chances de fugir para longe e só quis voltar ao povoado pela sua Dolores. Gael comenta com Braulio que o trabalho que estão fazendo na processadora está maravilhoso, cada dia prosperando mais. Gael vai cumprimentar Elisa e diz que descarregaram muitas pimentas habaneiro. Elisa diz que vai organizar uns contratos, irão começar a vender pimentas para produzirem várias coisas. Elisa avisa Gael que Damião esteve ali para conhecer sua concorrente do povoado. Horácio diz a Almerinda que se ela quer Ramiro morto, é melhor procurar outra pessoa. Almerinda diz que nunca mandou ele matar esse infeliz. Florência visita Damião na processadora e pergunta por que ele não lhe disse que Elisa e Gael vão se casar no mesmo dia que eles. Damião diz que não sabia que eles iriam se casar no mesmo dia que eles. Damião pensa que Florência queria machucar Elisa, levando o convite do casamento deles. Ela diz que essa não eram suas intenções. Almerinda diz a Horácio que Ramiro é um perigo para eles dois e até agora ele não cumpriu parte do trato. Ela diz que poderia denunciá-lo. Horácio diz que já está cansado de fugir. Almerinda diz que está preparada para escutar tudo. Horácio diz a Almerinda que no dia que Damião saiu a cavalo e caiu, foi culpa sua, o acidente, porque Ramiro lhe deu ordens de matar Damião. Almerinda fica chocada. Horácio diz a Almerinda que tentar contra a vida do filho dela foi a coisa menos pior que ele fez, por ordens de Ramiro. Horácio diz que lamenta muito por tudo que fez. Almerinda diz que não vai utilizar o que escutou contra ele. Almerinda diz a Horácio que Ramiro e aquela maldita mulher são um perigo para ela e sua família. Ela diz que não está falando de Carmen. Horácio aconselha ela a tomar cuidado com Carmina também, porque essa bruxa tem segredos horripilantes com Ramiro. Horácio fala que Carmen é dona daquela casa azul e se vê alugando para Ramiro. Carmen visita Betânia. Betânia diz a Carmen que seu ex-marido está com Ingrid. Carmen finge estar chocada, sendo que já sabia de tudo. Betânia diz que descobriu tudo seguindo Edmundo e encontrou ele na fazenda de Ramiro, com Ingrid. Edmundo pede que Ingrid vá embora com ele, porque se divorciou há 2 meses e está farto de esperá-la. Ela fala que tem muito medo de Ramiro e não aceita. Elisa vai ver Paloma no consultório. Elisa pergunta a Paloma por que mudou de opinião a respeito do seu casamento com Gael. Paloma diz que entendeu que ela tinha razão e que não roubou nada dela, porque teve todas as oportunidades de ficar com Gael. Isso não foi culpa dela. Elisa diz que tomara que a situação delas melhore. Elisa pede que Paloma vá ao casamento, porque para ela seria muito importante ela estar neste dia. Elisa abraça Paloma e sai. Gael visita Lupe e pergunta sobre a visita de Paloma. Lupe diz a Gael que é uma verdadeira pena ele não se dar conta do que Paloma vale, e ele está deixando ela de lado para se casar com Elisa. Isso que acabou com a amizade de ambas. Lupe diz a Gael que se ele se casar com Elisa, vai lamentar pelos restos de seus dias.
Ramiro chega na fazenda e diz a Ingrid que tudo no seu céu aberto foi mal. Ingrid aconselha ele a comprar as terras de Carmen e revendê-las mais caro do que ficar se matando com essa colheita maldita. Ingrid diz a Ramiro que sabe que ele teve algo com Carmen e por isso deixou de tocá-la. Ramiro diz a Ingrid que se souber que ele está se deitando com aquele gordinho, ela vai se arrepender. Anoitece. Almerinda vai à casa de Elisa ver Carmen. Almerinda diz a Carmen que veio falar com ela da casa azul que ela tem fora do povoado, perto do lago. Almerinda diz a Carmen que, curiosamente, essa casa é onde seu marido se via com sua amante. Elisa pergunta a Carmen se é verdade e pede que ela lhe explique. Carmen diz a Almerinda e Elisa que essa casa é sua e herdou da sua irmã Estefânia. Carmen diz a Elisa que essa casa era onde Rogério se encontrava com a mãe dela. Elisa fica triste. Damião diz a Malu que sabe que estão passando por um momento ruim, mas vão conseguir sair adiante. Ele percebe a velhinha triste. Ele pergunta por que ela nunca se casou. Malu diz que acha que perdeu seu tempo esperando o homem da sua vida. Paloma chega na cabana, mas não encontra a avó. Gael, nojento, questiona se Paloma foi confessar ao padre Lupe tudo o que aconteceu entre eles. Paloma diz que ele não tem direito de reclamar nada com ela. Paloma diz que precisava desabafar com alguém. Ele reclama pelo que ela fez. Paloma diz que traiu Elisa 1000 vezes pior por ter se metido com ele, sabendo que ele está comprometido com ela. Paloma diz que é a pior das amigas e ele o pior dos homens, por ficar calado e não dizer nada para Elisa. Paloma diz a Gael que não se interessa em escutá-lo mais e manda ele sair. Gael diz que espera que ela o perdoe algum dia. Paloma pede que ele vá tranquilo. Quando Gael sai, Paloma toca em seu ventre. Henrique e Florência se encontram na praça do povoado. Ele pergunta como vai a relação dela com Damião. Florência diz que é a mesma coisa de sempre. Ramona chega em casa e encontra Paloma dormindo. Ramona toca na neta e pede a Deus que esteja errada, porque não quer que a história da mãe dela se repita. Henrique diz a Florência que faz meses que o pai dela morreu e nem teve chances de dar os pêsames para ela. Florência diz que ele lhe fez muita falta no funeral do seu pai. Henrique diz que não queria causar problemas com Damião e nem com a sogra dela, e por isso não foi. Florência pergunta de Sabrina. Ele diz que sua irmã se mudou e está morando em Guadalajara com os parentes. Henrique acaricia Florência. Almerinda passa por ali e vê os dois juntos. Ingrid diz a Ramiro que estava pensando e gostaria de convidar Gael e Elisa para almoçarem na fazenda. Ramiro pede que ela faça o que quiser, mas acha que a menina Elisa não virá à sua fazenda, e muito menos o Gael. Elisa, Dolores e Gael comentam sobre a casa azul que Carmen tem fora do povoado. Edmundo chega em casa e encontra Begonha lá. Ele reclama por ela invadir sua casa, sua intimidade. Betânia pergunta se ele tem direito de sujar sua reputação e humilhá-la diante de todo o povoado. Ele pede que ela lhe dê suas chaves. Betânia diz que ele quer ficar se deitando com Ingrid Navarro naquela casa. Ela diz que sabe que eles são amantes. Edmundo diz que está divorciado e pode sair com a mulher que quiser. Betânia fala que ele piora nas escolhas cada dia mais, porque Ingrid é uma vadia qualquer que tem rolos com Ramiro e, além de tudo, essa mulher abandonou o próprio filho na porta de uma igreja. Ingrid chora pelo soco que Ramiro deu no seu rosto. Ela quer passar uma má impressão e se fingir de coitadinha para Gael. A Almerinda vê Damião cuidando do cavalo e dá bom dia para ele e 2 beijos no rosto dele. Damião estranha a atitude dela. Ela diz que comprou um cavalo e pede para passear com ele. Damião diz que prefere cavalgar sozinho pelo campo. Damião culpa a Almerinda de sua infelicidade e diz que queria que seu pai tivesse o levado quando era criança e que a mãe de Elisa também tivesse a levado com eles, porque talvez não teria ocorrido nenhum acidente. Estariam juntos todos. Almerinda se irrita. Damião diz que está convencido de que Stefania Bouvier teria sido uma melhor mãe para ele do que ela. Almerinda se irrita, fica triste e quase bate no filho. Ramona pergunta a Paloma como está. Ela diz que bem e já vai trabalhar. Ramona pede para ela tomar café da manhã com ela. Paloma decide comer algo no café da manhã. Ramona encontra um exame de gravidez dentro da bolsa da neta e fica surpresa com o resultado positivo. Ramona diz que já sabia, mas tinha a esperança de que não fosse verdade e a história vai se repetir e ela será uma mãe solteira, igual a mãe dela. Paloma diz que não se importa e pede que a avó não se preocupe, porque vai se responsabilizar sozinha do seu filho. Ramona diz à neta que dessa vez as coisas não serão iguais
e vai falar com Gael e exigir que ele se encarregue do filho. Ramona diz à neta que lhe dói muito ela ter caído tão baixo e ter se envolvido com Gael quando ele estava comprometido com a melhor amiga dela, Elisa. Ela fala que Elisa vai saber de toda a verdade também. Paloma proíbe que a avó faça isso. Ramona diz que está velha e cansada, mas tem forças de dar um pai para o seu bisneto. Paloma diz à avó que Gael não é o pai do seu bebê, do bebê que ela espera, e Gael não se meteu com ela. Ramona pergunta de quem ela engravidou. Paloma diz que de Henrique Tovar.